Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu querido amigo, boa noite, meu amado irmão. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa noite. Que bom estarmos mais uma vez unidos através deste canal, pelo YouTube. E eu louvo a Deus pela grande e maravilhosa oportunidade que mais uma vez o Senhor me dá de nós podermos entrar no seu lar e falar um pouco ao seu coração sobre aquilo que Deus deseja para a sua vida, para a nossa vida. Então eu te dou boas-vindas, você, especialmente você que é a primeira vez, então, que está conosco. Agradeço também aos irmãos que já estão conosco há tanto tempo, todas as segundas-feiras, participando deste programa. Lógico que este vídeo fica gravado, fica no ar o tempo todo, para você assistir quando você quiser, o horário que for melhor, for mais conveniente para você. Não necessariamente você tenha que assistir segunda-feira às 19h30. Mas é bom que estejamos, ao assistir o vídeo, está lá colocando um comentário, curtindo o vídeo, dando a sua palavra, o que você achou da ministração, se você tem qualquer pergunta, né? Isso seria muito importante. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu a uma igreja da Ásia Menor, chamada Colossos. Ela não era uma cidade muito grande, era uma cidade pequena, distante, aí uns 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros de Éfeso, que era um grande centro. Essa cidade chama atenção, essa igreja em particular chama muita atenção de Paulo, pois um determinado homem que ele ganhou para Jesus e discipulou, esse homem fez com que esse trabalho crescesse ali e ali organizasse uma igreja a qual Paulo escreve com muito amor, com muito zelo para eles. Eu queria ler os 10 primeiros versículos do capítulo 1, e me chama muita atenção porque essa carta de Paulo traz para nós hoje, como homens de Deus, como homens do caminho, neste século que vivemos, algo muito importante para que nós possamos projetar nosso futuro. Exatamente porque, queridos e amados, nós não estamos neste mundo para vivermos aqui eternamente. A Bíblia nos diz que daqui a pouco a trombeta de Deus soará e aquele que está em Cristo será arrebatado para estar juntamente com Ele eternamente. Para aqueles que já partiram e estão no Senhor, a Bíblia diz que esses ressuscitarão antes de nós sermos arrebatados e estaremos juntos com o Senhor eternamente. E eu fico pensando sobre a importância de sermos igreja do Senhor Jesus Cristo neste momento. Eu creio que muita gente tem desprezado isso. Penso eu que tem muita gente que tem desprezado isso no seu coração. Às vezes não fala pública abertamente, mas no seu coração despreza a igreja de Jesus Cristo. E diz assim, eu quero Deus do meu jeito. Não existe questão de Deus do meu jeito. É do jeito de Deus. Não do jeito que eu penso. Não do jeito que a Igreja Comunidade dos Santos às vezes prega, mas do jeito de Deus, do jeito que Ele deseja para a sua vida. Que nós vivamos em comunhão com o Senhor, sendo tão somente corpo de Cristo, e sendo Jesus Cristo a cabeça desse corpo. Então, eu gostaria de compartilhar com você essa carta de Colossenses, a partir do versículo 1, hoje apenas 10 versículos do capítulo 1. Mas veja só o que Paulo diz para esses irmãos. Olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, o que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o 10. Bem, meu amigo, bem, meu irmão, como que você está nesse dia de hoje? O que é que você tem percebido à sua volta? Como você tem sentido essa questão de ser parte do corpo de Cristo, parte da igreja de Jesus? Quando eu falo de parte do corpo, parte da igreja de Jesus, não é uma instituição. Não é aquele lugar que é um prédio que a turma chama aquilo de igreja. Não são aqueles bancos, não são o espaço físico, não é a instituição que tem um CNPJ, entendeu? Tudo isso, não é isso que eu quero saber. Não é isso que Paulo quer saber. Ele quer saber, a pergunta que eu faço hoje, que Paulo também faz a você, é como você está com relação ao corpo de Cristo, àquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, que nos levará à eternidade com Deus, com o Senhor Jesus. Então eu quero falar com você nesses 10 versículos. E Paulo inicia essa carta aos Colossenses e nos traz elementos vitais para a nossa vida hoje como homens do caminho. Paulo não plantou essa igreja de Colossos, ela é fruto do seu ministério. Essa igreja tinha como líder esse homem que nós acabamos de falar dele aqui, chamado Epáfras, ganho por Cristo, a quem Paulo chama de conservo. Né? Interessante Paulo dar essa ênfase a este homem, exaltando o seu trabalho, manifestando aquilo que ele tem feito em prol do reino de Cristo e se colocando como igual. É interessante isso. Então, o motivo de nós meditarmos nesses versículos hoje é para que nós despertemos, né, sobre algumas coisas importantíssimas para a nossa vida cristã. Então, queridos, nós que vivemos nesse tempo de hoje, o Senhor Jesus deseja para nós algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, nos versículos 3 e 4, Paulo exalta a igreja, pois ouviu sobre ela, no tocante à sua fé e o seu amor de uns para com os outros. A sua fé em Cristo, a sua fé no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e da maneira como eles viviam em amor uns para com os outros. Isso, então, era um motivo de muita alegria para Paulo, pois foi isso que ele ensinara a Epáfras, e esse homem, então, replica este ensinamento a toda a igreja, e esta igreja, esses homens, essas pessoas, aprenderam e assimilaram a viver pela fé e a viver em amor uns com os outros. Esse amor, então, não era algo fingido, não era apenas uma demonstração externa e vazia. Veja aqui o versículo 8, o que é que ele diz? O qual também nos relatou o vosso amor no Espírito.
Não é espírito com letra minúscula, é com letra maiúscula. É no Espírito de Deus. Como esse povo estava vivendo esse amor no Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, eles eram crentes que produziam frutos e tal condição era crescente, desde que eles ouviram e entenderam sobre a graça de Deus. O versículo 6 nos fala bem sobre isso. Olha só, essa verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Sabe, gente, é aquela coisa, a palavra entrou nos ouvidos dessas pessoas e não saiu pelo outro. Esta palavra da verdade do Evangelho entrou pelos ouvidos, inundou a mente desse povo, encheu os seus corações, e este entendimento da graça de Deus começou a fazer parte da vida deles. E a minha pergunta é essa para nós hoje. Isso faz parte da nossa vida? Temos entendido de fato o que é graça de Deus? O que esta graça de Deus fez conosco? Transformou a nossa vida? Nós estamos então reproduzindo isso, replicando isso para outras pessoas? Ou temos vivido apenas uma vida comum de gente esquentadora de banco de igreja? Vou ao culto, participo, fiz a minha parte, cumpri a minha obrigação, vou para casa, vou para casa assistir televisão, vou fazer isso, fazer aquilo, e morreu ali, não tem mais nada. A semana inteira eu preciso de novo voltar para lá, para ouvir mais uma palavra, ficar emocionado de novo, e só isso. Pouco, né? Mas então aqui a palavra está dizendo que estes irmãos, esses crentes, produziam frutos. E esta condição era crescente porque eles ouviram e entenderam sobre a graça de Deus, a graça do Senhor, este presente de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida deles, inundou o coração deles e eles assimilaram esta mensagem e agora eles estão fazendo com que essa graça se transborde a todos que estão ao seu redor. Terceiro lugar, então, Paulo pede a Deus que nestes irmãos, transborde o pleno conhecimento da verdade e da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, com a finalidade de viver, então, como diz o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Que maravilhoso. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha, gente, eu fico extasiado com essa expressão do apóstolo Paulo. Para que vocês vivam de um modo digno do Senhor. Nós só conseguimos reproduzir essa santidade de Deus na nossa vida quando nós começamos a viver para o Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando no Senhor, e em toda a boa obra nós vamos crescendo nesse pleno conhecimento de Deus. Não é um conhecimento humano. O conhecimento humano é pouco, é vago, é raso. Quando nós queremos conhecer mais de Deus, nós mergulhamos num mundo novo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós permitimos que o Espírito Santo venha nos tomar e nos abençoar e nos inundar. Então nós seremos estes vasos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, plenos do conhecimento de Deus. É isso que nós estamos aqui tratando, queridos. É isso que nós estamos tratando. Gente que cresce na boa obra do Espírito, cresce no conhecimento de Deus, cresce na graça, cresce na misericórdia, frutifica para o Senhor e vive do modo digno do Senhor. Bem, meu querido amigo, meu querido homem do caminho, de que maneira então nós vamos viver como igreja de Cristo nessa terra?
Será que nós estamos ligados no automático? Só que nós nos ligamos no automático e vamos que vamos. Muito raso. Nós então nos acostumamos aí então a uma rotina sem muito sentido. Não faz sentido nós vivermos nesse ligar no automático e fazer as coisas de uma maneira tão... Para mim isso é tão mesquinho, tão pouco, tão fraco, tão frágil. Isso se quebra, isso se rompe e não há quem ligue novamente. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos vivendo no Senhor, abraçados com Ele, unidos de fato com Ele, quando Ele habita em nós, Ele faz parte da nossa vida, nós fazemos parte da vida de Cristo, nós podemos então viver uma vida neste amor, nesta fé em Cristo, que nos faz crescer na sua graça e no seu conhecimento. Sabe, meus irmãos, muitos apenas têm frequentado uma igreja, recebem o nome de cristãos, de crentes, de evangélicos, mas não é nada mais do que isso. Nada mais do que isso. O que é triste e lamentável. Por quê, gente? Porque Deus tem planos superiores para nós. Deus tem planos superiores. Quando nós nos submetemos a Ele neste pleno conhecimento do Senhor. Então, meu querido, o que é que vai ser? O que vai ser? Essa é a grande pergunta que eu faço, né? Eu gosto dessa pergunta. O que é que vai ser, então? Como é que nós podemos absorver essas lições apenas desses 10 versículos da carta aos Colossenses, deste primeiro capítulo? Sabe, meus irmãos, eu penso que nós devemos cobrar ânimo uns dos outros. Não cobrar, não é uma cobrança impositiva, mas uma palavra animadora, encorajadora, para que nós possamos juntos, uns com os outros, conhecermos aquilo que Jesus falou, né? Que nele nós teríamos vida abundante, que nós teríamos uma vida tremenda, profunda junto com Ele. Não uma vida cristã rasa, mas aquela que então nos aproxima mais e mais da presença de Deus e que nos faz tornarmos-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. O que é que vai ser então? Vamos ouvir uma música, um louvor, e depois nós voltamos para encerrarmos este trabalho de hoje. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Já voltamos. Tua palavra tua
rocha. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E quero fazer, fazer tua palavra em mim. Pra que doente tenha onde se curar. Quero fazer, fazer tua palavra em mim. Pra que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor, tu és Senhor. Rei dos reis. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor, tu reinas, Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Pois bem, meus irmãos, estamos de volta. Queremos louvar o nome do Senhor pela sua palavra. Porque esta palavra nos dá norte para a nossa vida. A palavra do Senhor nos enche com a sua graça, com o seu poder. Nada mais pode tomar a nossa vida para nos conduzir senão a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus, encher o peito, né? Encher o espírito, a força do Senhor, e vamos para mais uma semana de vitórias, de bênçãos na presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, eu quero te louvar por este tempo em que nós podemos meditar na tua palavra. Quero te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina através dela a vivermos de acordo com o teu agrado, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, e para que assim possamos de fato glorificar o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nos prepara, nos enche de graça, para que aquele dia, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, que está próximo, seja um momento, ó Deus, onde muita gente esteja também preparada para subir com o Senhor. Queremos te agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo, ou seja lá quem for que esteja assistindo este programa dos Homens do Caminho. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Meu querido, Deus te abençoe. E eu desejo para você uma semana poderosa em Cristo Jesus. A semana que vem nós estaremos aqui para mais um programa. Eu desejo que você tenha nessa semana grandes e poderosas experiências com Deus, com o Espírito Santo, com o Filho Jesus Cristo. E você seja tremendamente abençoado. Este é o meu desejo. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Ótima semana em nome de Jesus. Um abraço em Cristo Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só